Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos os presentes e aqueles também que estão nos assistindo pelo YouTube em casa. Que Deus possa abençoar a todos e nos dar esse presente, essa dádiva, de nesse dia podermos estar aqui louvando o nome de Deus. Eu convido os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 até o 25. Diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Muito bem, irmãos. Deus tem um plano para cada um de nós, para cada criatura. E Deus molda a nossa vida de acordo conforme a história. A mensagem de hoje vai ser uma mensagem que está na história humana, na história do mundo, e que nós vamos adaptá-la para nós hoje. A mensagem de hoje, o título é Troia Moderna. Troia, nós sabemos que foi uma nação, né, que esteve no passado, muito longínquo, e ela foi citada, né, justamente na história, por um poeta chamado Homero, que viveu entre os anos 850 a 750 a.C. E Homero destacou Troia quando ele escreveu sobre a Ilíada e a Odisseia. Esse poeta, esse escritor, era grego, né? E ele, na história, muitos historiadores acreditam que esse fato realmente aconteceu, essa guerra. Mas muitos historiadores dizem que isso foi realmente uma poesia, né, elaborada na mente de Homero. Mas escavadores, né, arqueólogos, descobriram sinais e ruínas, da quais eles dizem que realmente era de Troia, né? E eles acreditam que realmente essa guerra deve ter havido. O que aconteceu com essa guerra? Troia era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica. O palácio do rei era muito rico. E também Troia, ela estava sitiada às margens do mar Egeu, do lado leste, e do lado oeste estava justamente a Grécia. E Troia se interpunha muito no comércio marítimo da Grécia. Então a Grécia vivia assim, muito desejosa de conquistar Troia para eliminar esses problemas que eles tinham. Mas nunca aparecia oportunidade. Troia tinha o seu comando nas mãos do rei Príamo. O rei Príamo, ele tinha dois súditos, dois filhos, dois príncipes. Um chamado Heitor, que era o mais velho, um grande guerreiro, um grande general. E o outro mais novo, né, era Paris, que era meio atrapalhadinho das ideias, sabe? E ele fazia coisas que não devia. Mas era um rapaz bom também, né, de se lidar com ele. E do outro lado, no lado oeste do mar Egeu, nós tínhamos a cidade da Grécia. Grécia também é uma nação muito, né, evoluída. Nós temos, né, por exemplo, na Grécia, a filosofia, né, da Grécia era muito, né,
evoluída, e tinha muitos heróis de guerra. Essa cidade da Grécia ela era dirigida pelo rei Menelau, que era justamente o rei de Esparta, e na qual ele tinha seu irmão Agamenon, que era o general de toda a tropa, todo o exército da Grécia. A Grécia era famosa porque todos os anos eles faziam uma espécie de um torneio, e justamente da Grécia que nós temos o início dos Jogos, das Olimpíadas, né? E eles faziam todos os anos um torneio. E eles convidavam os jovens de outras nações para virem competir lá, na Grécia, com os jovens gregos. E nesse ano, convidaram também os príncipes de Troia. E justamente o príncipe de Troia que foi para lá foi Paris, o mais jovem dos príncipes de Troia, foram para a Grécia. Chegando lá, das competições, Paris se namorou de uma mulher lá na Grécia. E justamente essa mulher era Helena, que era a esposa de Menelau, o rei da Grécia. E os dois combinaram e acabaram os dois fugindo. E Helena veio para a Troia com Paris, escondida no navio. Quando Menelau soube disso, ele se irritou muito. E ele uniu as duas coisas. Primeiro, o desejo de conquistar Troia com o problema da falsidade da esposa, de querer recuperar a esposa novamente. E ele então programou e conversou com seu irmão, Agamenon, que era o general das tropas, e se uniu as forças de todo o exército da Grécia e formaram uma grande esquadra e marcharam para Troia, para conquistar Troia. Só que Troia era uma cidade muito fortificada, ela era na margem do Mar Egeu, mas era muito fortificada. Os muros de Troia, eles tinham 12 metros de altura por 12 de largura, era como os muros de Jericó. Então, muito difícil, intransponível. E os gregos, eles insistiram por 10 anos, tentando ultrapassar os muros de Troia. Mas todas as tentativas que eles faziam eram frustradas. Eles não conseguiam penetrar nas muralhas de Troia. Tamanho a defesa, quer dizer, os muros, a altura dos muros, e a impossibilidade de penetrar lá dentro. Mas, depois de 10 anos de insistência, eles resolveram mudar o esquema, a estratégia de ataque à Troia. Então, o que eles fizeram? Eles foram para a floresta, lá eles cortaram e construíram um cavalo muito grande de madeira. Por que eles fizeram isso? Porque o animal que era venerado lá em Troia, era o animal sagrado, era o cavalo. E era o deus deles, que eles adoravam. Eles tinham um deus de ouro, um cavalo, que eles adoravam aquele deus. E o cavalo era o animal sagrado deles. Então eles respeitavam, tinham muito respeito pelo cavalo. Então os gregos sabiam que eles iam ter todo respeito por aquele cavalo que eles estavam dando. E eles deixaram aquele cavalo com os dizeres do seguinte, anunciaram os dizeres do seguinte, que eles tinham se convencido de que Troia era intransponível, que eles não conseguiam penetrar Troia, e que eles estavam retornando para a Grécia, entendeu? Em função de não poderem, realmente, eles se deram por vencidos, e voltaram para os navios e entraram mar adentro. E esse cavalo, o que eles fizeram? Levaram esse cavalo, fizeram as rodas, e levaram e colocaram esse cavalo na frente do portão principal de Troia. Os troianos viram que os gregos foram embora, e eles deixaram o cavalo ali na frente do portão. Eles se deram realmente, eles reconheceram que os gregos tinham se dado por vencidos e tinham agora se retirado da batalha, não iam mais guerrear.
E eles que fizeram o quê? Quando chegou a tarde e a noite, eles foram lá e puxaram esse cavalo e arrastaram o cavalo e botaram para dentro dos portões de Troia. Só que eles esqueceram de uma coisa, que lá dentro daquele cavalo, os gregos tinham colocado os melhores oficiais de Agamenon. Os melhores soldados dele tinham colocado lá dentro daquele cavalo. Troia entrou numa festa muito grande, por causa da vitória. Eles tinham conseguido a vitória, começaram a festejar. E beberam, dançaram, pularam, fizeram toda a festa, né? Se esqueceram. Deixaram somente alguns guardas guarnecendo o portão de entrada. Foi muito fácil para aqueles, né, aqueles soldados experientes da Grécia, grandes guerreiros, chegar e dominar aqueles guardas que estavam no portão. Quando dominaram os guardas do portão, o que eles fizeram? Abriram os portões, escancararam os portões de Troia. A esquadra da Grécia, que tinha ido para o mar, retornou à noite e eles estavam agora em frente aos portões de Troia. Quando os portões se abriram, todo o exército da Grécia entrou para dentro de Troia. Assim eles conseguiram, né, dominar Troia, mataram o rei, os filhos, né, eliminaram todos da Troia. E ali também estava justamente a mulher de Menelau, né, que chamava-se Helena, passou a chamar-se Helena de Troia. E ele reconquistou a esposa e levou-la de volta para a Grécia. Mas qual a finalidade de eu estar contando essa história para vocês, né? Dessa cidade, dessa história que foi escrita por Homero no ano 750, mais ou menos, antes de Cristo, né? E que até hoje repercute, inclusive nas escolas é ensinado sobre a Guerra de Troia, por causa da poesia, que é uma das poesias mais antigas que tem, né? Contada, né? Escrita, né? Contada e escrita, para que nós pudéssemos conhecer o que é a poesia do Antigo Testamento. Pois bem, mas é muito interessante nós lembrarmos o seguinte: hoje, por exemplo, nós temos uma Troia moderna, uma Troia bem moderna. Assim como os gregos usaram o cavalo, que era o animal sagrado, era, né, o deus de Troia, para poder colocar lá dentro os soldados deles, que eram os inimigos de Troia, para poder conquistar Troia. A mesma estratégia o inimigo está usando conosco hoje, gente. Existem aqueles pecados que são aparentes. Esses pecados são mais fáceis de se detectar. Por exemplo, a pessoa que bebe, todo mundo sabe, a pessoa bebe, né, é um pecado que ele está bebendo e todo mundo está vendo. O pecado dele. A pessoa que fuma, é muito fácil. Mas aquele pecado que está escondido dentro de nós, ninguém vê. Ninguém vê. E às vezes nós temos deuses na nossa vida em que nós não sabemos. Então o que acontece? Esses são os cavalos que o inimigo usa para poder abrir os portões, derrubar o muro de proteção que nós temos de Cristo Jesus no nosso coração. Cristo está nos protegendo. Ele forma uma barreira, um muro de proteção para que nós não sejamos atingidos pelos dardos. Daí isso que a Bíblia diz. Então, agora, só que o inimigo faz o seguinte: ele coloca os cavalos à frente dos nossos olhos, aqueles que são os nossos deuses que nós não sabemos, para que eles possam penetrar no nosso coração. E lá dentro daqueles deuses, daquele cavalo, estão todos os inimigos de Satanás, para que possa abrir os portões. Quais esses inimigos que nós temos? Vamos supor, vamos assim, dar alguns exemplos. Nós não temos nada contra internet, contra televisão, contra celular, né, contra dinheiro, contra carro, nada disso. Tudo isso é muito bom, gente. É muito bom. Nós estamos usando aqui a internet, aqui, ó, tá vendo? Para a mensagem de Deus. Mas o que o inimigo faz? Ele pega, coloca a televisão dentro do nosso lar. Quem que não gosta de televisão aqui? Todos gostam de televisão, não gostam? Televisão é muito bom de ter no lar da gente. Mas é um dos cavalos que o inimigo usa para colocar as coisas, os inimigos dele lá dentro, para abrir a muralha, né? Que é derrubar as muralhas que nós temos de proteção. Porque na televisão nós temos coisas boas. Nós temos a TV Novo Tempo, né? Que nos traz tanta mensagem boa,
mas quanta coisa que nós temos ruim, novelas, filmes mentirosos, quanta coisa ruim lá dentro. Eu vou dizer assim, 90% de coisas dentro da televisão são coisas que não são boas para nós. E quando nós assistimos coisas boas, nós assistimos coisas ruins. Então o que acontece? Essas produções ruins que tem, é que são os inimigos que entraram dentro do nosso lar com o cavalo, como o cavalo de Troia. Nós permitimos. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui vai permitir que uma pessoa estranha, nua, entre dentro da sua casa. Ninguém vai permitir, porque se ela chegar na porta, você vai botar para fora. Mas na televisão aparecem pessoas nuas a todo instante, dentro das propagandas, né, e dentro de pornografias que tem dentro da televisão. A mesma coisa, gente, é na internet. Vocês querem uma coisa melhor do que a internet? Pela internet, quantas pessoas vão visualizar o que nós estamos falando aqui hoje? Então, é uma excelência para nós a internet. Mas a internet pode ser um cavalo do inimigo, irmãos. Porque justamente na internet que está dentro, todo mundo, quase todo ser humano hoje tem internet dentro de casa. Se bem usada, é uma obra-prima que Deus concedeu ao homem. Mas se mal usada, ela pode ser justamente o cavalo, aquilo ali passa a ser o nosso Deus, porque tem pessoas que passam o dia inteiro na internet. E passam o dia inteiro, às vezes, vendo coisas que não prestam. Não prestam. É o cavalo que Satanás coloca na nossa vida. Passa a ser o Deus da nossa vida e ali os inimigos estão ali dentro. Tudo aquilo que está dentro da internet que não presta, que nós estamos assistindo, são os inimigos que estão abrindo, né, os portais, né, da proteção da nossa vida. Se nós pensarmos, por exemplo, no carro, a mesma coisa. O carro é um benefício para nós. Ele pode ser usado para a obra de Deus, mas o carro pode ser o Deus da nossa vida e o carro pode estar sendo usado para coisas más, como pessoas que usam o carro para roubar, usam o carro para matar, usam o carro para adulterar, usam o carro para tudo mais. Então o carro passa a ser, né, o inimigo que está dentro da nossa vida. Entendeu? Então é por isso que nós temos o dinheiro também é a mesma coisa. O dinheiro é uma bênção, é um cunho, irmãos. O dinheiro é uma bênção para nós. Nós não compramos nada hoje se não tiver o dinheiro. Nós trabalhamos para ter o dinheiro, para poder, né, adquirir, né, os nossos alimentos, tudo mais. Mas o dinheiro, se ele não for bem usado, ele passa a ser o inimigo, né, da nossa vida. Ele vai penetrar no nosso lar, penetrar na nossa vida e derrubar os muros de proteção. E o inimigo passa a ser. Por quê? Porque a pessoa vai usar o dinheiro para fazer coisas que não deve. Né? Coisas que não deve, usando para o mal, né? Para comprar armas ao invés de alimento, né? Para ir para locais que não deveria, né? E comprar coisas prejudiciais à saúde. E assim por diante, irmão, nós temos várias coisas. Eu não sei, mas eu acredito que todos nós temos um Deus material na nossa vida. Todos nós temos. E é justamente sobre isso que nós queremos alertar, né? Que nós tenhamos cuidado com esse Deus que pode ser o cavalo de Satanás na nossa vida para nos tirar da presença de Cristo. Se nós tivermos, irmãos, com isso na nossa vida, quem tiver com um desses deuses na vida e que está atrapalhando a sua vida com Deus, por favor, vamos refletir, vamos retornar para Cristo, vamos eliminar esse Deus, né, material da nossa vida e vamos entregar nossa vida a Jesus, vamos restabelecer os muros de proteção da nossa vida, assim como, né, Elias restaurou os muros de proteção de Israel, né, vencendo os profetas de Baal. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que nós realmente possamos encontrar em Cristo, na palavra de Deus, o caminho para nós recuperarmos a nossa vida, a nossa proteção em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nos conceda essa alegria de podermos realmente desfrutar dessas bênçãos de Deus. Para encerrarmos a nossa mensagem de hoje, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação,
porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Que Deus nos abençoe, irmãos, que possamos realmente estar nos braços de Jesus e preparando-nos para um dia podermos estar com Ele nos céus. Vamos orar. Pai querido, nosso Pai eterno, nós agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez, pelos momentos que aqui passamos, pela mensagem que nos trouxeste, pelo fortalecimento do nosso coração e do nosso espírito. E suplicamos que ao retornarmos para os nossos lares, conceda-nos, ó Pai, que possamos ter a companhia dos Teus santos anjos e a presença do Teu Santo Espírito em nosso coração, fazendo-nos lembrar de tudo aquilo que aqui ouvimos e aqui presenciamos. Guia nossos passos, dá-nos a Tua paz, Tua bênção, Teu amor, o Teu perdão e o Teu carinho, pois nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e te suplicamos por Jesus. Amém, Senhor.